São mais de 100 horas já de falta de energia para muitas regiões, né? 90 mil unidades consumidoras. E a gente vai conversar nesse momento com o diretor executivo do Procon São Paulo, o Luiz Orsatti Filho, para entender quais são os direitos desses consumidores que estão perdendo produtos, que estão perdendo eventualmente eletrodomésticos. Mais cedo a gente trouxe o relato de pessoas que ficaram sem luz, aí a luz voltou e aí caiu de novo, né? Essa instabilidade pode eventualmente queimar aparelhos. Eu convido inclusive os nossos ouvintes que tenham essas dúvidas a mandarem aqui pra gente no 11 999 592 100. Quero agradecer o senhor aqui pela disponibilidade e perguntar o básico, como é que essas pessoas podem reaver esses direitos? Enfim, como quantificar as perdas que essas pessoas tiveram por conta dessa crise? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Enfim, se você me permite, é importante ressaltar que o primeiro direito básico do consumidor que não está sendo respeitado, claro, é o direito à ação. Em nenhum momento a empresa concessionária se dignou a emitir um boletim com relação aos horários e às áreas que seriam, que teriam a sua religação, o restabelecimento da energia. Então, de início a essa crise, a concessionária já demonstrou a sua postura de desrespeito para com o consumidor. Claro, o segundo ponto fundamental é o restabelecimento da energia por si só. Enfim, então, dado esse quadro, esse cenário que ainda temos desde a crise iniciada, temos ainda consumidores sem fornecimento de energia, o consumidor deve, enfim, se resguardar. Primeiramente com relação a bens, alimentos, medicamentos que foram estragados por conta do não fornecimento, não refrigeração desses itens. Recomendamos que o consumidor, e sempre ressaltamos que com base no Código de Defesa do Consumidor, que vige essa relação entre fornecedor e consumidor, o consumidor ele tem direito a esse ressarcimento integral desses itens que foram estragados. Então, o consumidor, nós recomendamos que documente da maior e melhor forma possível, através de fotos, através de vídeos, se tiver nota fiscal também guarde essas notas fiscais para solicitar este ressarcimento. A solicitação desse ressarcimento deve ser diretamente com a empresa ou aqui através do Procon, é só entrar no nosso site procon.sp.gov.br e lá você cadastra, essa reclamação será processada. Mas isso sempre na forma administrativa. Claro, essa questão será mediada pelo Procon, eventualmente será ou não terá um acordo com relação a isso. E caso não tenha solução administrativa, não restará outro caso para o consumidor buscar o judiciário. Outro ponto importante para o consumidor diz respeito ao abatimento proporcional da sua conta, da sua fatura, neste período que ele ficou sem esse fornecimento. Esse abatimento proporcional ele deve ser automático, feito pela empresa. Caso não seja feito, o consumidor deve, claro, buscar, enfim, contato com a empresa, solicitando esse abatimento, bem como fazer também sua reclamação aqui no Procon. Outro direito básico do consumidor é com relação à reparação de equipamentos que foram danificados na religação. É um direito também do consumidor, caso os seus equipamentos sejam danificados nesse momento, recomendamos fazer uma reclamação através dos canais de atendimento da concessionária. Lá tem todo um procedimento, haverá necessidade de um laudo e, de qualquer forma, esse direito também o consumidor o tem. Caso também não seja respeitado, faça uma reclamação também aqui no Procon. Tá certo. Deixa eu só trazer aqui já a participação de um ouvinte que está com a gente aqui na linha, é o Gideon. Ele fala assim, mas então tem que lembrar que só reembolsa com nota fiscal? E aí eu já coloco uma pergunta para o senhor. As pessoas não guardam a nota fiscal da carne que elas estocaram no freezer. Eu, pelo menos, não guardo. Eu acredito que esse seja um hábito das pessoas. A gente não guarda a nota fiscal da compra de supermercado que a gente fez há um mês e que os produtos estavam lá na geladeira e foram perdidos. Então, o que eu queria perguntar
para conseguir uma indenização sem as notas fiscais é só via judicial? E existe a possibilidade de pedir dano moral? Porque a gente também não está falando só de danos materiais. A gente trouxe aqui entrevistas de pessoas que, doentes, precisando de equipamentos ligados na tomada com a vida em risco, pessoas com dificuldade de locomoção que não conseguiam descer as escadas, passando um sufoco danado. Então, tem também um dano moral que aí é que não tem nota fiscal mesmo, mas que é evidente que esse dano moral existe. E aí, nesse caso, só via judicial. E a outra pergunta é, o índice de eficiência, de eficácia para chegar em acordos via PROCON? Ou é muito difícil que aceitem um acordo e é melhor ir direto para a justiça em casos de maiores prejuízos, por exemplo? Bom, então vamos lá. 2 itens importantes. Com relação à nota fiscal, não há necessidade, de fato, da nota fiscal. Recomendamos, quanto mais documentos, melhor. Tiver uma foto, tiver um vídeo, ótimo, já é um indício a favor do consumidor. Se tiver uma nota fiscal, reforçará esse indício a favor do consumidor. Então é isso, não é obrigatório, mas ajuda com relação ao seu direito. Agora com relação a dano moral. O dano moral, de fato, ele é discutido no judiciário. E isso, de fato, não é discutido aqui na seara administrativa. O que a seara administrativa que é feita pelo PROCON, essa seara aqui, ela é mais rápida que o judiciário. Então, um acordo, enfim, proposto aqui no PROCON, pelo PROCON, na seara administrativa, a chance de ser mais rápido em relação ao judiciário é maior. Segundo ponto que é também importante ressaltar, o índice de resolução aqui dos acordos, em média, gira em torno de 70% numa primeira fase processual. Então, de fato, esse contexto precisa ser avaliado pelo consumidor, mas o PROCON está à disposição, estamos trabalhando justamente para atender o consumidor nesse momento que ele mais precisa. E qual a média de tempo desses processos? Aqui, no primeiro momento, após o registro da reclamação, haverá 10 dias para as empresas, enfim, prestarem os primeiros esclarecimentos preliminares, retornando para o consumidor. Após, eventualmente, isso será analisado por um especialista aqui da Fundação e, eventualmente, haverá a designação de uma audiência de conciliação. Sim, agora a gente está na quarta-feira, os problemas começaram na sexta, eu queria saber se o PROCON já teve uma grande procura, se já teve muita gente entregando aí, enfim, abrindo suas primeiras queixas para tentar dar início a esses acordos. E o que é mais comum também, Luiz? Bom, o foco, nesse momento, claro, é o restabelecimento integral do fornecimento de energia. Desde sexta-feira até ontem, recebemos pouco mais de 600 reclamações específicas com relação a esse caso da Enel, que atinge aqui a capital e a Grande São Paulo. Neste momento, claro, já há todo o processo, a empresa concessionária já está sendo notificada caso a caso, individualmente, e a gente está nesse período de 10 dias aguardando as respostas preliminares. Deixa, por favor, então, para o nosso ouvinte, os canais, as melhores maneiras de registrar essa queixa. Pode ser por e-mail, ou enfim, de que maneira o consumidor pode agilizar esse processo? Bom, o canal mais fácil acesso é só entrar no nosso site www.procon.sp.gov.br. Basta um simples cadastro do consumidor, o relato do ocorrido, bem como subir os documentos que ele tiver em mãos, uma foto, um vídeo, como já dito, ou um documento que comprove a nota fiscal ou o documento assemelhado. Automaticamente a empresa será notificada para prestar. Caso, enfim, não tenha acesso à internet, procure um dos canais de atendimento presencial aqui na capital. Temos mais de 20 canais presenciais aqui em todas as regiões aqui da capital. Eu agradeço. Paulo Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON. Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo. Misturei o nome da cidade com o seu nome aqui, viu? Me perdoe. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E vamos ficar ligados nesse assunto, porque tem muita gente às escuras ainda, sempre trazendo mais informações para o nosso ouvinte
para o nosso telespectador. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, obrigado. Até a próxima. Gente,